Sou judeu e fico pasmo com tamanha inteligência do Rodrigo Silva e sua perfeita forma para explicar o assunto. Com todo respeito e profunda admiração pelo Rodrigo, fico surpreso com a capacidade de argumentação e clareza que ele desenvolve o raciocínio para facilitar nosso entendimento. Parabéns. Esse vídeo aqui eu acho que eles vão falar de onde veio Deus. Era o que estava escrito na thumb, né? Vamos ver aqui. Estrelas surgem ainda? Esse é outra grande falácia. Eles dizem assim, a nebulosas são grandes maternidades de estrelas, temos milhões e milhões de estrelas formando lá. Igor, você sabia que não tem nenhum registro de nenhuma estrela sendo formada de fato no universo? E nós temos 2 trilhões de galáxias, com cada galáxia com 100 a 200 bilhões de estrelas, dá 60 sextilhões de estrelas. Você está dizendo que a gente não conseguiu observar nenhuma informação? Não, a gente diz, olha lá, tem uma estrela em formação, tem uma estrela em formação, tem uma estrela em formação. Elas estão, até hoje estão em formação, mas nenhuma formada. Bom, a gente consegue observar há pouco tempo também. E também observa quase 1%, não é nada. Igor, 60 sextilhões de estrelas, 13,8 bilhões de anos. Se você faz a conta no universo, no tempo que a gente está observando o universo, a gente deveria ter visto estrelas de fato se formando. A nebulosa, o que acontece com a nebulosa? Tem uns pontos lá luminosos, é gás sobre alta temperatura e pressão que está emitindo. A própria nebulosa já é um fenômeno sobrenatural. Se uma nebulosa, de repente, há um colapso de gás lá e formar uma estrela, tudo bem, mas quem formou a nebulosa? Quem pegou uma nuvem gasosa em expansão controlada e contraiu? Você consegue contrair gás? Eu vou fazer um experimento aqui, pega o gás assim, não, né? Não vai contrair o gás, não vai sair. Gente, não, deixa ele contrair, melhor do que ele liberar. Igor, eu sou químico, a gente estuda em físico-química a dinâmica de partículas. A gente sabe... O nada não pode criar algo, né? Sabe que gás em expansão controlada devia continuar em expansão controlada forever and ever, né? Eternamente. Não faz sentido uma nuvem gasosa em expansão, não tem mecanismo para contrair essa nuvem em estrelas. As nebulosas também são um grande mistério. Como é que uma nebulosa se formou? Como que os buracos negros supermassivos que nós temos no interior... A gente vai continuar vendo esse vídeo aqui, mas se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí e comenta prosperidade e liberdade. Não esquece de deixar o like. As galáxias, como aquela coisa se formou ali? A estrutura toda do universo mostra uma inteligência absurda. As 26 constantes universais que calibram as forças, as 3 forças da natureza, tudo é trino na natureza, né, Rodrigo? São 3 forças, são 3 partículas subatômicas, são 3 partículas atômicas, e essas 3 forças são calibradas por 26 constantes universais. E o ajuste é tão fino que se você mudar qualquer uma dessas constantes, uma casinha que for depois da vírgula, o universo todo se desfaz. Então, por isso que eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Eu não creio que Deus fez o universo, eu tenho certeza absoluta que ele fez. Por quê? Porque eu não posso negar. É química demais para desconfiança de menos. É evidente demais que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás e bate de novo com a Bíblia, viu, Igor? A Bíblia diz em Salmos 33, 9, porque ele ordenou e de pronto tudo foi formado. Em 33, 6, Salmos 33, 6, está assim, ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Então Deus falou assim, haja universo, e o universo foi formado. Vocês já pararam para pensar, tá bom, Deus fez, apareceu o universo. De onde que veio Deus? Aí entra na área da filosofia. Aí é a filosofia que não dá, né? Uma vez eu estava na Universidade Presbiteriana Mackenzie dando uma palestra, veio um filósofo e falou assim, professor, tudo que você falou aí é muito legal e tal, mas você não consegue me responder essa pergunta. Quem criou Deus? Mas o Igor, essa é uma pergunta filosoficamente equivocada. Sim. Um bom filósofo jamais faria essa pergunta, não é, Rodrigo? Não, e ela é feita... Eu ia até trazer, acho que eu te dei outra vez o meu livro, O Ceticismo da Fé. Sim. Dei pra minha mãe, inclusive. Eu ia trazer outro hoje, mas ficou tudo na Jovem Pan lá, viu, de manhã. Mas eu vou trazer da próxima vez. Aí entra na área da filosofia. Permita-me falar o nome Big Bang aqui para me referir apenas ao start inicial do universo, claro. sem entrar nos pressupostos químicos e físicos que não é minha área. O que havia antes do Big Bang, ou seja, desse start inicial? O nada.
é o nada absoluto. Porque um ponto de comum acordo entre ateus e design inteligente, eu acho que qualquer um concordaria comigo no sentido seguinte: antes do ponto inicial do Big Bang, não havia gravidade, não havia tempo, não havia espaço. Não tinha nada. Não tinha nada. Era o nada absoluto. Tá certo? Mas aí vamos partir de uma questão filosófica que é repetida por vários, desde Parmênides na Grécia Antiga, que os latinos traduziram como ex nihilo nihil fit, do nada, nada se faz. Se não havia nada, por que hoje há algo ao invés de nada? Então, é mais lógico supor que havia algo. Agora, esse algo que havia, para formar tudo que existe, tem que ser um algo que não está preso ao tempo, porque o tempo veio depois dele. Esse algo não pode estar preso ao espaço, porque o espaço veio depois dele. Ele não pode estar preso à gravidade, ele não pode estar preso a nada. Então tem que ser um algo que seja, no sentido do nosso tempo, atemporal. Não que ele não tenha um tempo próprio dele, mas esse tempo aqui teve um começo, então ele tem que existir antes. Então ele não pode ser temporal, ele não pode ser espacial, porque o espaço não existia. Ele não pode ter começo, porque ele começou todas as coisas. Então tem que ser, seja lá o ET que fez tudo isso, ele tem que ter essas qualidades. Ele tem que ser um ser dotado de vontade, porque ele resolveu fazer tudo. Ele tem que ser um ser dotado de design, porque ele criou coisas com desígnio. Ele tem que ser um ser dotado de inteligência, porque ele criou com inteligência. Esse ser, então, não pode ter sido criado por nada, porque se ele foi criado por nada, a única coisa que eu faço do ponto de vista filosófico é deslocar a pergunta mais para trás. E mais para trás. E eu vou cair num ad infinitum absurdo. Eu tenho que obrigatoriamente chegar a 2 caminhos, não tem 3. Aliás, 3 caminhos. Ou eu acredito que a matéria e tudo que existe veio do nada, e me perdoe. Aí vem o meu limite. Isso não é científico. Porque, mas é provado. Não, então vamos falar de método científico agora. Eu vou até pedir licença para entrar na sua área. Eu li muito, desde os primórdios do método científico lá com Francis Bacon, depois as leis de Stuart Mill. O método científico ele tem que ser replicável, ele tem que ser observável, ele tem que ser visto em laboratório, ele tem que ser falseável. Por exemplo, até desse exemplo hoje de manhã. Como é que eu posso provar para você que gasolina de carro não funciona para avião? É simples, é falseável. Você pega a gasolina do carro e coloca lá. Agora, não é falseável dizer para você que Santos Dumont estava sem cueca quando ele se suicidou. Não tem como voltar lá e verificar isso, tá certo? Então, dizer que que tudo pode surgir do nada, sem um agente que provoque isso não é nem falseável, nem científico, nem laboratorial, nem filosófico. Mas nem os caras que pensam no Big Bang como o início de tudo, eu já os vi falando que eles não fazem ideia do que causou o Big Bang. Exatamente, mas só quando eles falam assim, existe uma diferença. Quando a frase, olha as 2 frases. Não faço ideia do que causou o Big Bang. Um agnóstico pode falar isso. Beleza. Você está sendo honesto. Não faço ideia. Mas só dele falar, não faço ideia do que causou, ele já está admitindo que houve que algo causou. E pelo menos ele está admitindo que algo causou. Ele não faz ideia de quem que é. Se é um ET, se é o ET de Varginha, se é o Bilu, se é o Deus da Bíblia. Mas ele admite que algo causou. O problema é o outro, puro, que fala o seguinte, nada causou. O Big Bang aconteceu do nada. Então ele não está sendo, com todo respeito, ele não está sendo científico, porque ele não tem como me provar que coisas surgem de não coisas. Estou falando filosoficamente falando. Por que eu não tenho medo de aparecer um tigre aqui agora e sair devorando todo mundo? Porque não tem como surgir um tigre do nada. Exatamente. Se um tigre não pode surgir do nada, por que toda essa estrutura que a gente viu pode surgir do nada? Então eu sou obrigado a trabalhar com uma causa primeira. E essa causa primeira, para ser, do ponto de vista filosófico, uma causa que justifica o surgimento de tudo, aí eu estou usando aqui Aristóteles, isso é Aristóteles, essa causa tem que ter essas características, ela não pode ser presa ao tempo, ao espaço e tudo mais. Mas se alguém causou a causa, eu só estou deslocando a questão para trás. Aí que eu falei que tem as 3 possibilidades. Ou eu vou cair no absurdo de falar que o universo surgiu sem causa, o que não faz sentido, ou eu vou falar que sempre teve uma causa causando outra causa, eu vou cair no infinito absurdo, que também não faz sentido, porque tem evidências que o universo começou, ou eu caio num terceiro que, para mim, é o mais lógico.
houve uma causa primeira que formou tudo isso, e quando eu vejo as características dessa causa primeira com o Deus que a Bíblia apresenta, eu vejo que dá match. Você entendeu? Esse é o ponto, dá match. Agora, é lógico, isso aqui, eu não estou com isso provando que a Bíblia está certa, tem que ver os limites. É interessante na visão que ele consegue explicar. Você vê que não é alguém somente impondo os seus princípios de fé, mas é alguém de fato. Impressionante, né? Quando Paulo fala assim, esteja apto para responder qual é a razão da tua fé. Então, isso é um exemplo de um cristão, alguém que consegue, de fato, não de maneira irreal, mas de maneira pacífica, de maneira racionalizada. Marcos, por que você decidiu reagir a esse vídeo? Eu sou cristão, eu ensino sobre vida financeira, e eu acredito que a prosperidade, ela é muito mais que ganhar dinheiro. A prosperidade, na realidade, é o despertar, sabe? Por exemplo, tem uma árvore. A árvore, quando ela desperta, ou seja, quando ela dá o fruto, aquele fruto ali pode se chamar riqueza. Ou seja, o fato dela entregar frutos quer dizer que ela é uma árvore próspera. Inclusive, pobreza vem de improdutividade, quando algo não é produtivo. Entendeu? Então, quando algo é produtivo, dá frutos, a gente chama de próspero. E eu não teria, na verdade, a coragem de falar de prosperidade sem falar do dono de todas as coisas. Porque, às vezes, você vê eu falando assim, prosperidade e liberdade. Na realidade, eu não falo somente prosperidade e liberdade. Deixa eu até mostrar isso aqui. Prosperidade e liberdade não é o tema. O lema. O que é prosperidade e liberdade? É a redução. É o meu lema de maneira resumida. O lema, na verdade, é prosperidade com propósito. Porque a prosperidade, por si só, ela acaba virando vaidade. Então tem que ter um propósito. A Bíblia vai dizer que há um propósito para cada coisa na terra. Então a prosperidade que você quer alcançar tem que ter um propósito. Aí você começa a pensar, poxa, será então que eu sou digno de receber a prosperidade que eu tanto oro a Deus? Porque se eu peço e não sei o que fazer, não há um propósito, não é melhor Deus dar para outro, que com o outro vai ter propósito, o outro vai saber transbordar, o outro vai saber sobre multiplicação de talentos? É um ponto a se pensar. Segundo ponto do meu lema, a prosperidade com propósito é o primeiro ponto. Agora, prosperidade e liberdade. Só que não é liberdade por si só, é liberdade com princípios. Porque a liberdade sem princípios acaba virando libertinagem. O que é liberdade sem princípios? É fazer o que quer. E quando você faz o que quer, você vira escravo dos seus próprios desejos. Pois se eu quiser fazer o que quer, beleza, agora eu tô com raiva, eu vou dar um soco em alguém no meio da rua. Entende que liberdade não é fazer o que quer? Pelo contrário, liberdade é você escolher fazer. E mais vezes, mais liberdade ainda é você escolher viver sob princípios, para mim, princípios cristãos. Entendeu? Enfim, foi por isso que eu decidi reagir a esse vídeo hoje, para de alguma forma eu não somente te ensinar sobre dinheiro nesse canal, mas também te ensinar sobre prosperidade. Eu poderia falar sobre prosperidade, sobre liberdade durante aí 1 hora, mas senão o vídeo vai ficar longo. E aí, você gostou do vídeo? Então deixa o like e comenta prosperidade e liberdade. Quer aprender a vender na internet comigo te ensinando passo a passo dentro de um treinamento onde eu te entrego a minha estrutura de página de vendas, a minha estrutura de criativo, onde eu te ensino a vender em real, a vender em dólar e ainda te dou 2 ofertas validadas para você começar vendendo. Sem falar que eu ainda te entrego suporte especializado e premiações exclusivas. Se você quer, é só acessar o primeiro link na descrição. Eu tô falando do meu treinamento Jornada da Liberdade, o treinamento completo para quem quer mudar de vida com vendas online. E se você tem dificuldade para criar o seu produto digital, o Smartbook foi feito para você. O Smartbook é o meu sistema inteligente criador de ofertas. Ele cria um e-book completo, validado e te entrega tudo isso em menos de 5 minutos.
pronto para vender, com design diagramado, e você fica com 100% de comissão das vendas. O acesso do Smartbook está no segundo link da descrição. Agora, se você quiser viver do digital sem precisar criar nada do zero, então você pode ser o meu sócio e ter acesso às minhas ofertas validadas. Funciona assim, eu crio uma oferta, valido ela e libero para os meus sócios venderem como se fossem deles. Isso mesmo que você ouviu, o único trabalho dos meus sócios é abrir a biblioteca de produtos validados, escolher uma oferta lucrativa, subir ela e começar a lucrar. Lembrando que todos os meses eu adiciono novas ofertas na biblioteca, mantendo meu sócio sempre à frente no mercado. Se você quiser ser o meu sócio e ter acesso à biblioteca de produtos validados, é só acessar o terceiro link na descrição. Para você se organizar e não perder nenhum conteúdo do canal, saiba que nas segundas-feiras, às 8 horas da noite, rola a nossa aula ao vivo, sempre com tema diferente. Nas terças, quintas e sábados, rola corte das lives, e na quarta-feira e na sexta-feira, exatamente ao meio-dia, horário de almoço, rola uma aula inédita aqui no canal. Fica ligado. E se você não quiser perder nenhuma das nossas aulas ao vivo, é só entrar no canal Prósperos, o nosso grupo oficial no WhatsApp. Por lá eu vou te enviar um aviso toda vez que eu for entrar ao vivo, para você não perder nenhuma aula e continuar crescendo junto com a gente. O link do nosso grupo no WhatsApp tá na descrição aí também. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, comenta prosperidade e liberdade, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com alguém que você quer ver prosperar. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo na descrição, é só você me seguir lá no Instagram, marcosramos.br. Me segue lá porque se depender de mim, não fica ninguém para trás. Tamo junto, prosperidade e liberdade a todos.